Mari, como que surgiu a ideia do Davi nascer fora? Tipo, como é que foi isso? Eu queria muito que a Bia tivesse nascido também, sabia? Eu me arrependo. Se eu te contar que foi sem querer, foi sem querer. Tipo, eu pensava, mas era uma coisa muito hipotética, assim, porque minha família é toda aqui. Aí minha mãe é totalmente assim, meu pai é extremamente patriota, meu pai, assim, mineiro, e ele ama, assim, falar que as filhas nasceram em Minas, todas nós nascemos em Minas, as 5 filhas. Então, quando eu viajei, a primeira viagem que eu fiz, eu viajei muito grávida. Eu vi que você também era grávida, não parou. E aí, eu fui pra Londres, e depois eu fui lá pros Estados Unidos, aí fui ter reunião, encontrei com o Farsali, aproveitei pra fazer meu enxoval. Reunião de trabalho, você foi a trabalho. Você tava Não, com quanto tempo? Tava com 32 semanas, eu acho. Nossa, bastante já. É. Vamos Era falar em meses? É, 7 meses? Deve ser uns 7, 8. 7. Deve ser uns 7. 6, 7. 6, 7. Aí 32 semanas mais ou menos, eu cheguei lá de boa, só que deu lockdown. E quando deu lockdown, tipo, começou a fechar tudo lá nos Estados Unidos. Fechar, tipo, do dia pra noite, eu e o Rudy lá, as coisas começaram a fechar mesmo. E aí eu comecei a ficar, tipo, com muito medo. Com muito medo. Aí a primeira coisa que eu fiz lá foi procurar um obstetra. Aí eu procurei um obstetra, aí eu conversei com ele, aí ele falou, olha, é um vírus que você não conhece e tudo mais. Eu recomendo você ter aqui. Porque, assim, você já tá aqui, você pegar um outro voo é muito mais difícil e tudo mais. Vai ser mais complicado pra você. Você já tá com 32 semanas, vai que... Ele falou várias coisas. E ele falou assim, é um vírus que a gente não conhece e pode fazer mal pro seu bebê. Então, você não sabe ainda. Então, aí eu fiquei muito neurada. Eu acho que a gente começou a ficar muito insegura naquela época. Eu fiquei um mês sem sair de casa mesmo. O último mês eu não botava o pé pra fora. Eu não saía nem pra, tipo, pegar recebidos, assim. Isso que foi bem no comecinho, né? Você Sim, teve a Bia. o Davi nasceu eles têm 2 semanas de diferença, né? Sim, 3 semanas. pouquinho tempo Pra de depois. diferença. Ou antes. Ele né? não nasceu antes. Ele é mais velho. E assim, logo depois eu tive ele, né? Que eu tava lá. Tá, mas tipo assim, não tem que ter uma autorização? Como é que funciona? Tipo, eu preciso. Tipo, eu jurei que era um planejamento que você tinha que. Então, também. eu acho que tem estados que realmente, se você nascer lá, você não é do estado, mas eu acho que americano, eu acho que é independente, porque eu não sabia na hora, né? Aí depois que ele nasceu, eu vi que, tipo, não, você tem passaporte, tudo normal, assim. Porque você não entende direitinho da legislação. Aí depois que você vê que é tranquilo, mas eu tive pânico, tá? Tipo, eu fui pro hospital na hora que eu entrei lá, porque lá eles são muito rigorosos. Não é que nem aqui no Brasil, que a gente tem esse calor humano, que a gente abraça. Na hora de eu tomar a pelidural, o Rudy não pôde ficar na sala. A anestesia aqui É. atrás? Você ficou sozinha? Fiquei sozinha, e aí na hora eu comecei a chorar. E sem abraçar. falar inglês. E aí eu abracei a mulher assim como se fosse minha mãe, porque minha mãe não tava lá, ninguém tava lá. Foi muito desesperador, mas deu certo, assim. Eu sempre penso assim, gente, tem tantas pessoas que passam por coisas também muito difíceis. Sim. Então, assim, você tem que tentar levar da melhor forma. Então, Sim. tentei meio que levar para a melhor forma possível. Mas foi ótimo. Depois, a minha recuperação foi excelente. Lá, eles se preocupam com algumas coisas que eu acho muito importante. Quando eu tive o Davi, eles mandaram eu preencher um formulário falando se eu estava bem psicologicamente, mentalmente. Eles se preocupam com a mulher lá. Perguntando, assim, se eu senti vontade de, tipo, me machucar o bebê. Caraca. Porque, às vezes, você não tá mentalmente bem. Sim. E é muito tabu ainda falar sobre isso, depressão Puerpério, pós-parto. né? E aí eu expliquei que eu tive pânico. Ela falou, mas você tá bem? Você tá se sentindo bem? A gente dá um remédio. E eles dão um saco, assim, com fralda. Com, tipo, mamadeira. Tudo que você precisa, assim. Até fralda pra mulher eles dão, assim. Porque a gente passa por uma situação, assim, muito difícil, né? Depois que você tem filho. Super diferente, né? Mas, calma, eu ia perguntar alguma coisa. O hospital lá é pago? é pago. É pago, né? Porque a pago. saúde nos Estados Unidos é muito cara. É muito cara. E aí não tem. Só o nosso querido Brasil que tem o SUS, né? Porque fora do Brasil Sim. é muito, muito caro qualquer coisa de saúde. Eu lembro que agora eu fui pra Orlando com o pessoal e agora, há uns 3 anos atrás, né? Tá tudo fechado. A nossa última viagem. E aí a Rafa, que é a namorada do Igão, sabe? A sorte que a gente tinha feito seguro viagem, porque ela machucou o dedinho, quebrou o dedinho. Na conta do hospital veio, tipo, $10 mil.
a sorte que ela tinha, o seguro viagem, que tinha custado, tipo, R$ 250. É, Eu falei, vale a gente, pena. imagina, se não tem seguro viagem. Imagina, isso? como Vale faz? muito a pena. Não, vale muito a pena. Não, mas Muito. lá você tem que pagar. Tem que pagar. Aí quando eu fui. Não, primeiro que eu fiquei Nossa, assim. meu imagina em Deus. dólar. Ai, É em Maria. dólar. É um pouco caro, assim, não é barato, mas. Assim, na situação que eu tava vivendo naquele momento, foi ótimo. Foi o melhor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que naquele momento, se eu tivesse feito outra coisa, podia acontecer na minha cabeça. Eu entrei em neura, total. Eu acho que qualquer pessoa entrou na época. Total. E Sim. você não saía, eu não saía mais. Tipo, meu pai tem um amigo que tem apartamento lá, aí ele falou assim, que eu podia ficar, porque eu não tinha onde ir. Eu falei, cara, eu vou ter que pagar um parto agora, arrumar um lugar pra ficar, eu tô lascada. Ah, eu achei que vocês tinham ficado na casa do irmão do Rudy. Não, no começo a gente ficou, né? Só que foi muito tempo, né? mas não dá, gente. Porque depois que você tem filho, você tem que ter um lugarzinho, assim. Ah, sim. Aí meu pai conseguiu, e aí a gente ficou lá um tempo. E, assim, eu sou muito grata também, esse amigo do meu pai, porque, gente, emprestou. E aí, foi incrível, deu certo. Aí você Ai, ficou que quanto bom. tempo lá? Depois que ele nasceu. Olha que loucura. Porque, geralmente, quando você tem filho, eu acho que as mulheres que têm filho lá devem ficar 1 mês, 2 meses, não sei. Eu fiquei 4 meses fechado no total, porque não podia sair depois. Ah, por conta da Ah, pandemia. é E o verdade. passaporte dele não saiu, o passaporte brasileiro dele não saía, e ficou naquela coisa. Então, tipo, eu até voltei agora pra resolver o resto dos documentos, ficar tudo certinho, porque muitas Por quê? coisas... Precisava do passaporte brasileiro pra ele voltar? Pro Brasil, ele tem que entrar com o passaporte brasileiro dele. Ele não pode entrar com o passaporte americano, porque ele é brasileiro. Então, Não assim... entendi. Não, mas se ele nasceu lá, ele, não é, ele é americano. Ele é americano, mas ele é brasileiro também. Ele tem dupla nacionalidade. É entendi. verdade. Mas no Ai, Brasil... chique, né, gente? Aquele pedacinho de gente já tem dupla nacionalidade, Mas é- tá bom?